Então, pessoal, vamos começar a ver as nossas intervenções ambientais que estão lá no artigo 3º do Decreto 47749. E a primeira delas é uma das mais comuns e mais utilizadas, que é a supressão de cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo. Primeiramente, eu trouxe aqui o conceito de fragmento florestal para deixar de forma mais clara, mais didática, essa intervenção ambiental, que nada mais é do que, a grosso modo, um desmatamento, certo? Então, quando você tira essa cobertura vegetal nativa, seja ela de qual bioma for, de qual fitofisionomia for, você está realizando essa supressão de cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo. Essa situação, ela ocorre fora de áreas protegidas, né? No caso, se for área de preservação permanente, vai ser a próxima intervenção que nós vamos ver, que é a autorização para intervenção em APP com supressão de vegetação nativa. São coisas distintas. Essa daqui geralmente acontece em uma área comum. O que é área comum? É aquela que não é protegida por uma legislação específica. Então, ela está fora de reserva legal, né? Que a gente não pode suprimir a reserva legal. No caso, a intervenção em reserva legal ela é feita através de manejo sustentável, que vamos ver mais à frente. Ela está fora de uma APP, que é o segundo item, né? Intervenção em APP com supressão de vegetação nativa. Então, aqui vai caber as intervenções em área comum. Então, aqui no nosso exemplo, né? Como eu falei já avisando para vocês, eu gosto de avisar sempre, porque nem sempre vai ser um maciço florestal que nós vamos ter, certo? Então, aqui está muito claro, olha, nós temos um maciço florestal, certo? Delimitado por essa linha vermelha, e se você quer retirar esse maciço florestal, você está fazendo um desmatamento. Por que que eu chamo a atenção disso aqui? Porque nós temos fitofisionomias campestres, certo? No bioma cerrado, região da Serra da Canastra, na região do Vale do Jequitinhonha, é muito comum essas fitofisionomias acontecerem. E essas fitofisionomias campestres, elas também vão demandar uma autorização para intervenção ambiental na modalidade, na grande maioria das vezes, supressão da cobertura vegetal nativa, tá? Então, pode ser que não tenha uma árvore, não tenha aproveitamento lenhoso. Entretanto, se for uma fitofisionomia campestre nativa, é preciso também a autorização para intervenção ambiental. Tá legal? Trouxe também dois conceitos aqui muito importantes para que a gente possa estar entendendo o que é essa supressão de cobertura vegetal nativa. O primeiro é o de árvores isoladas nativas. A gente vai ver esse item novamente quando a gente for ver a intervenção de corte de árvores isoladas nativas vivas, tá? Entretanto, aqui, o que é que eu queria chamar aqui a atenção principalmente? Quando suas copas, superpostas ou contíguas, não ultrapassem 0,2 hectare, certo? Por que que isso é importante? Acima de 0,2 hectare, a gente já pode considerar como se fosse um fragmento florestal. E abaixo desse valor, ainda a gente pode ver como um corte de árvores isoladas, tá bom? Então, o pessoal geralmente vê, mas eu tenho um pasto lá, tem algumas árvores, e aí? Vai ser corte de árvore isolada ou vai ser supressão de vegetação nativa? Então, a gente pode ver esse agrupamento, certo? Esse tamanho da copa, se ultrapassar 0,2 hectare, que vai dar mais ou menos 2.000 metros quadrados, isso aí a gente pode ver facilmente por uma imagem de satélite, como o Google Earth. Então, nesse caso, se ultrapassar esse valor, a gente já sabe que é uma supressão de cobertura vegetal nativa, tá? Se for menor que esse valor, aí sim nós teremos um corte de árvores isoladas, mas a gente vai ver isso com mais detalhes na intervenção corte de árvores isoladas. Outro conceito muito importante é o de uso alternativo do solo. O que é o uso alternativo do solo? É qualquer forma de uso do homem, certo? Sobre aquela área. Então, a substituição da vegetação nativa e formações sucessoras por outras formas de ocupação do solo, associadas, olha só, à atividade minerária, industrial, agro-silvipastoril, infraestrutura ou qualquer forma de ocupação humana. Então, você vai desmatar uma área, você vai transformar uma área. Tem um motivo, tá? E você precisa justificar esse motivo para o órgão ambiental. Então, nesse motivo, ele é para um uso humano, certo? Porque se você está fazendo uma intervenção, por exemplo, para uma exploração futura, por exemplo, para uma recuperação, né, diária,
uma recuperação de área ela é dispensada de autorização ambiental, então você não precisaria. Então você vai estar fazendo para um uso humano, certo? Para tirar madeira, para mineração, para você plantar soja, criar gado, enfim, para fazer uma casa, né? Então você está fazendo para algum uso humano, tá? Então isso é o uso alternativo do solo. E aqui nós trouxemos alguns exemplos desse uso alternativo do solo. É o conceito que a gente tem lá no artigo 3º, no artigo 2º, perdão, do decreto 47749, de forma ilustrada. Então, olha só, temos atividades agro-silvipastoris, temos atividades aqui de ocupação do solo, temos atividades industriais, temos infraestrutura. Então, como a gente viu, qualquer forma de ocupação do solo pelo homem é um uso alternativo do solo. Alternativo ao quê? Alternativo à sua ocupação primeira, que é a vegetação nativa ali instalada. E nós temos alguns critérios, certo? Para a alteração do uso do solo em imóvel rural. Esses critérios são importantes para a gente. Eu passo eles aqui porque vocês vão analisar processos. Então, peguei o processo, certo? O que é que eu vou analisar dentro desse processo? E eu trouxe aqui 4 critérios bem relevantes que são fundamentais e, assim, estão no topo das justificativas de indeferimento de processo, tá? Então é muito interessante a gente observar cada um deles. O primeiro é a área de reserva legal. Por que eu chamo a atenção dela? Primeiro, a área da reserva legal, você tem que ver uma coisa, ela precisa estar com 20%. 20% é a regra, tá bom? Então, 20% de área do imóvel é a área de reserva legal. César, ela tem menos de 20% o imóvel. Aí, nós vamos ter algumas observações, tá? Primeiro, então a regra é 20% dentro do imóvel. Ah, ela tem aqui menos de 20%. Ok, o artigo 40, né, dá esse benefício, a reserva legal menor para pequeno produtor. Só que se ele quer desmatar mais, olha só, pensa comigo. Ele quer, beleza, aí tem 10%, né? Ele é um pequeno produtor, 10% tá beleza. Mas ele quer desmatar mais. Então, ele já teve um benefício daquela legislação. E aí ele quer usufruir de uma maior área para uso alternativo do solo, sendo que ele não conserva nem o mínimo exigido por lei, que continua sendo 20%, ele foi dispensado desse mínimo, mas ele, de um modo geral, ainda essa é a regra, certo? Então, há a perda do benefício, tá, do artigo 40. Então, se ele quer desmatar, se ele tem menos de 20% e ele quer desmatar mais esse pouco de vegetação que tem, ele precisa obrigatoriamente ver outra forma de, no caso, de regularização dessa reserva legal dele, tá? Para que ele seja. Então, ele vai ter que ter 20% no mínimo, certo? Uma outra coisa, a reserva legal compensada, tá? De um modo geral, a reserva legal que foi compensada, ela também, no inciso 1º do artigo, se eu não me engano, é o 35 ou é o 25, se eu não me engano, tá? O artigo 1º lá, da área que fala que pode compensar a reserva legal, agora me perdoem, é o parágrafo 1º, tá? Que fala o seguinte, que não pode, a pessoa compensa a reserva legal, esse benefício não pode criar condições para que ela faça novas intervenções com os alternativos do solo, novos desmatamentos na área. Tem exceções? Tem exceções, tá? Utilidade pública, interesse social ou se a área de reserva legal foi averbada antes de 19 de junho de 2002, certo? Então, nós temos isso daí dentro da Lei 20.922. Uma outra coisa, não pode em APP, tá? Essa é uma outra. A APP pode em reserva legal? A reserva legal pode em APP? Pode sim, tá? Se eu não me engano, é o artigo. Aí eu confundo os dois, 25 e 35, tá, pessoal? Vocês podem olhar lá na Lei 29.212 que vocês vão ver. E aí o artigo 1º, o inciso 1º, tá? Vai falar que, beleza, pode botar reserva legal em APP, desde que esse benefício não implique novas autorizações para a conversão de uso alternativo do solo, tá? Então, se tiver reserva em APP, mais um motivo de indeferimento. Essa pessoa tem que tirar a reserva legal da APP para que seja possível aquela intervenção. E aí, o órgão ambiental, dentro dessa verificação do processo de supressão para a vegetação nativa, ele tem que ver a regularidade da reserva legal, tá? E essa regularidade, ele limita-se aos atos vinculados à intervenção ambiental.
essa análise está dentro desse escopo, tá, do que a gente tem que fazer, que é justamente o que eu estou falando para vocês. E essa local, além, se, digamos, se a pessoa está regular, tem os 20% e tudo mais, não tem reserva legal averbada, certo? Então, ela propôs essa reserva legal dela dentro do CAR. O que é que o órgão ambiental vai falar? É o órgão ambiental, pessoal, que aprova a reserva legal, tá? Não é a pessoa que, eu quero minha reserva legal aqui, vai ser aqui. Não, ela faz uma sugestão, mas o órgão ambiental, ele tem autonomia para definir a área que vai ser reserva legal dentro daquela propriedade, levando os critérios que estão na norma também. Então, ele vai verificar a localização dessa reserva, a condição da vegetação, da conservação da vegetação nativa, o tamanho da mesma, tá? Então, tudo isso é verificado pelo órgão ambiental no momento que vai analisar a reserva legal. E esse é um ponto muito importante em processos de supressão de vegetação nativa. Segundo ponto é área de preservação permanente. Assim como a reserva legal, a pessoa também precisa ter as suas APPs preservadas, tá? Não é admitida a sobreposição de reserva com APP, isso daí nós já colocamos, né, no item anterior da reserva legal, em que há essa limitação, tá, da reserva legal em APP, então aí nós temos uma limitação para novas conversões para uso alternativo do solo. A própria lei coloca aí. Sempre que vocês verem na lei, fica vedado, proibido, novas conversões para uso alternativo do solo, aí você pode ter certeza que não pode desmatamento. Vai caber aí manejo sustentável, porque como a gente vai ver no módulo de manejo, o manejo não se equipara a uma conversão para uso alternativo do solo, tá? Não se equipara a desmatamento. Nós vamos, tanto que pode em reserva legal, manejo sustentável. Nós vamos ver aí um corte de árvore isolada, nativa, viva, porque o corte de árvore isolada, ele não se equipara a uma supressão de vegetação nativa para o uso alternativo do solo. Por quê? A área já sofreu intervenção, já é um uso alternativo do solo, né? Então é um pasto com uma árvore. Você tira a árvore, continua sendo um pasto, tá? Mas a gente vai ver, então, tudo que for, tá? Tanto supressão em área comum como em área de preservação permanente, ficam essas restrições quando nós tivermos na lei dito lá que é proibido, é vedado o uso alternativo do solo. Então, não é admitida a sobreposição de reserva com APP, não se beneficia do artigo 16 da Lei 2922 de 2013. Qual é esse artigo? É a APP em escadinha, mais um benefício que o Código Florestal trouxe para as propriedades rurais e que, nesse caso, a pessoa também abre mão desse benefício para que ela possa converter novas áreas para uso alternativo do solo, que ela possa fazer novos desmatamentos na área, tá? E aí, essa vedação está no artigo 16, no parágrafo 15 desse artigo, está lá essa vedação. Tá legal? Então, vocês podem conferir na lei. E não pode ter ocorrido intervenção irregular em APP. A pessoa tem que primeiro regularizar essa intervenção regular em APP para depois ser possível novas intervenções para uso alternativo do solo. Tá bom? Supressão em APP, intervenção em APP com supressão de vegetação nativa, a gente já viu, né, que então cabe para os dois, tá? Essa, quando, no caso aqui é para conversão de uso alternativo do solo, que eu estou colocando essas observações, então vai caber para todas essas situações, certo? Casos passíveis, né, e compensação. Então aqui a gente vai ter a compensação, se for intervenção em APP, nós vamos ter a compensação pela intervenção em APP. Isso a gente vai ver lá no módulo específico, tá? E a mesma coisa, casos passíveis, quando pode uma intervenção em APP. No módulo específico também a gente vai ver tudo isso. O CAR, pessoal, o CAR é outro documento fundamental que deve estar presente dentro do processo de intervenção ambiental nessa modalidade. Então, é obrigatório para imóveis rurais, tá? Imóvel urbano não tem CAR, certo? Porque é o cadastro ambiental rural, o CAR, tá? Então essa pergunta a gente recebe de vez em quando, imóvel urbano não tem CAR, tá? Então é para o imóvel rural. Devem estar cadastradas as áreas de reserva legal e APP, e aí é importante, dica que eu dou para vocês, confiram as áreas cadastradas no CAR com o mapa que a pessoa apresentou, tá? Então confiram as áreas lá, o valor numérico mesmo, tá? O tamanho da propriedade, áreas de reserva legal, área de preservação permanente, confere o CAR com o que a pessoa apresentou, certo? Então, para você ver se está batendo essas informações. E adesão ao PRA. Então, tem situações que se a pessoa, por exemplo, ela tem aqui um déficit
certo? De APP, por exemplo, ela não tem os 30 metros em determinado APP que ela devia ter 30 metros. E aí, só que está dentro, ela pode aderir ao PRA e ela vai fazer a recuperação dentro do PRA, tá? Então, verifique quais são esses casos. Eu não vou falar aqui, né, porque isso precisa ser ainda melhor esclarecido. São várias situações que não se esgotam, né? Cada caso é um caso. E então verifiquem só essas situações em que o PRA resolve, ou então a pessoa tem que apresentar um PRADO, um PTRF, certo? Ou então ela tem que executar isso daí, cada caso é um caso. E a regularidade ambiental? Regularidade ambiental é um conceito que ele engloba tudo dentro de uma propriedade, tá? Então, todos os 3 itens que eu mostrei anteriormente para vocês, eles vão estar dentro da regularidade ambiental. Só que aqui eu trago itens adicionais, como as compensações ambientais, certo? Se a pessoa fez uma intervenção naquela propriedade e ela fez ela firmou um acordo, tá, para uma compensação ambiental, e aí ela agora quer uma nova intervenção. Então, quando você vai analisar essa nova intervenção, pera lá, ela cumpriu essa compensação que ela tinha previsto antes, que ela tinha feito esse acordo antes? É um item muito importante a gente verificar, tá? Se ela não cumpriu, ela tem aí um ponto que precisa ser regularizado antes de uma nova intervenção ser autorizada a ela para uso alternativo do solo. Cumprimento de outras obrigações previamente acordadas, né? Existe um TCCF na área, enfim, tá? Não possuir área abandonada, isso aqui é muito importante. Tá na Lei 20.922, se eu não me engano, no artigo 65, mas verifiquem, é melhor vocês confirmarem. Essa questão, pessoal, é o seguinte: olha só, a pessoa tá pedindo um desmatamento. Então, cerrado lá, senso estricto, e ela está pedindo um desmatamento. Eu quero desmatar essa área aqui para fazer um pasto. Só que você olha na mesma fazenda, tem uma área que já foi pasto um dia e está abandonado. E está assim, largado. Então tem braquiária com regeneração de cerrado lá no meio. Sabe, aquela coisa, aquele cerrado tentando voltar à vida, mas com presença muito forte de exóticas, o que é claro de áreas abandonadas. E aí, eu vou autorizar essa pessoa a desmatar um cerrado que nunca foi mexido? Não, tá? Não tem lógica. Isso não tem lógica nem do ponto de vista técnico e existe vedação legal, tá? Então, digamos aí, dois argumentos contra, né? Ela tem que primeiro trabalhar em cima daquela área que já houve a conversão para uso alternativo do solo e que ela abandonou, tá? Então, ela tem que primeiro trabalhar em cima dessa área, recuperar essa área, sendo possível e ela tiver interesse de novas conversões, aí sim ela faz essa solicitação ao órgão ambiental, tá bom? Então isso daí existe, não é, como eu falei, não é lógico nem do ponto de vista técnico, né? E também existe essa vedação legal. E também verificar a legislação ambiental específica, tá? Existem algumas leis municipais que são mais restritivas, existe legislação específica, né, que possa existir aí para alguma área, tá bom? Então é muito bom, é sempre bom a gente verificar esse ponto.